Olá, meus amigos, olá, meus companheiros, estamos aqui de novo com mais um vídeo. Nesse vídeo, a gente vai falar sobre como incluir storytelling nas suas imagens. Como você lida com storytelling, pelo menos como eu lido, né, no caso. E, obviamente, é um tópico gigante e o que eu vou falar, né, as dicas que eu vou dar, o que eu vou explicar aqui, são as formas como eu lido com isso. Porque eu já falei com vocês que eu não gosto muito de trabalhar com um formato muito rígido, sabe? Tipo, passo um, passo dois. Não. Então, a forma como eu faço esse tipo de decisão, e não só em relação a só storytelling, mas também em relação a outras coisas, como temas, ou então a sensação, ou então o tipo de arte, ou o que quer que seja, eu costumo criar como se fossem. Vamos colocar assim, ó, eu penso, quando você senta para criar alguma coisa, você criar uma arte ou fazer alguma coisa artística, é como se você estivesse entrando numa floresta, certo? E o seu objetivo é chegar do outro lado dessa floresta no lugar que você quer, entendeu? Tipo, o lugar que você quer chegar é, digamos assim, o sentimento, a arte final que você quer produzir, certo? E a minha ideia é como se fosse assim: se você entrar na floresta e você sempre fizer sempre os mesmos caminhos, né, você vai criar uma trilha pela floresta, de você tanto criar esses mesmos caminhos, o que é legal, vai te dar uma certa sensação de conforto, de familiaridade, mas ao mesmo tempo você tira a sensação de aventura, de descoberta, entendeu? De ser algo novo. Então eu não gosto de ter esse meu processo muito organizadinho ao ponto em que fique tudo muito familiar e aos poucos fique meio tedioso, entendeu? Então, como é que eu vejo meu processo criativo? Eu tento criar como se fossem landmarks, ou lugares que você vai, né, usando ainda a analogia da floresta, como se fosse, imagina que você saiu da floresta. Se você quer chegar num lugar tal e você está meio perdido, porque já que você não está seguindo uma trilha pré-determinada, você pode ficar meio perdido. Se você estiver meio perdido, você vai olhar em volta e você vai, tá ali tem aquela montanha que eu tô vendo, e ali tem aquela, sei lá, uma cachoeira gigante. Então, tirando por desses dois pontos de referências, eu sei mais ou menos para onde eu quero ir. Então, é como se eu fizesse isso no meu processo criativo. Eu crio esses pontos de referência que me ajudam a chegar onde eu quero, sem eu ter que ter um caminho todo certinho. Então, é meio que isso que eu vou explicar nesse vídeo. Eu vou contar um pouco de quais são esses pontos de referências que eu uso para poder lidar com o storytelling na minha arte. Então, tudo isso que eu tô falando não são regras, não é nada que eu li em lugar nenhum, é só coisa que eu inventei para mim mesmo e que isso me ajuda a decidir. Quando eu tô, tipo, fazendo uma arte nova, eu penso, o que tá faltando, o que eu poderia melhorar nesse quesito de storytelling, são esses pontos que normalmente eu volto e eles me dão um norte, digamos assim, certo? Então vamos lá, vou falar algum desses pontos que eu uso. Mas antes de começar, eu só quero falar um negócio, porque eu já faço esse vídeo há um tempo, e eu às vezes esqueço o tipo de conteúdo que eu crio, e às vezes pode ser a primeira vez que você está ouvindo esse vídeo, tal. O que eu faço, os desenhos que eu crio, o tipo de arte que eu crio, é uma arte erótica, e ela é de fetiche e fetiches mais extremos, tipo non-com. Eu já falei sobre isso, tem um vídeo aí, eu vou tentar colocar na tela o link aí se você quiser ver, para saber exatamente o que tipo de é, mas entendeu? Arte adulta, é uma arte de fetiche, de temas tabus. Então, assim, quando eu dou algum exemplo de storytelling nesse vídeo, vai ser com base nesse tipo de coisa que eu crio, entendeu? Então, se isso você acha ofensivo, se você não gosta desse tipo de coisa, desse tipo de arte, se você acha que isso é errado, tal, né? Saiba que é esse tipo de tema que eu vou estar tratando, e os exemplos que eu der de histórias e cenários em que eu uso a minha arte vão ser baseados nesse tipo de coisa. Então, né? Você já sabe o que é. Se você não gostar, não assiste, porque é o tipo de coisa de assunto que eu abordo. Mas agora vamos lá. O primeiro ponto é assim: quando você quer fazer uma cena que tem bastante storytelling, normalmente, lógico, às vezes você fica bem restrito em relação à história, né, do que você está mostrando ali. Mas no geral, nos meus desenhos eu tenho opções de colocar vários personagens em volta. Eu normalmente, considerando o tipo de história que eu conto, o tipo de imagem que eu conto, normalmente tem várias histórias. Principalmente por ser uma parada erótica, e de no meu nicho ser essa parada não e com imbalanço de poder e tararau, sempre acaba sendo em cenários em que envolvem vários personagens. E aí o que eu tento fazer é sempre pensar que os personagens em volta, o ideal é que você tenha, primeiro, uma grande variedade de personalidades, e essas personalidades precisam reagir de forma diferente ao que está acontecendo na cena. Então eu vou usar alguns exemplos durante o vídeo sobre
cenas diferentes que eu normalmente faria. Então, por exemplo, como eu trabalho com essa parada não com e tal, eu faço várias cenas em que tem, por exemplo, uma feira e que tem personagens vendendo escravos, certo? No caso, como o meu não é voltado para o público masculino, né? Quer dizer, masculino não, porque tem muita mulher que gosta também. Mas, normalmente, os subs, né, os personagens que são subjugados, normalmente são personagens femininos. E, e aí, o que eu faço? Eu gosto de ter, por exemplo, se é uma feira, você pode ter um outro vendedor em volta. E esse outro vendedor, ele pode ter uma personalidade conflitante com o vendedor que está na sua cena principal. O seu vendedor pode ser, por exemplo, sei lá, um anão, e ele é super extrovertido, então você pode colocar ele gesticulando bastante. E aí, como um outro vendedor no fundo, ele pode estar incomodado com esse barulho, esse negócio que ele faz, porque esse outro vendedor pode ser, sei lá, um elfo, e aí ele pode ter uma posição mais organizada, assim, como se ele fosse um vendedor muito profissional, e isso está incomodando ele, entendeu? E do outro lado, você pode ter, por exemplo, um grupo de goblins que estão com os escravas dele lá, e aí, esses goblins são meio animalescos, eles fazem bastante bagunça e tal. Então, você tem uma cena, que a ideia é uma feira de escravas que estão bem... que é tudo muito caótico, e dentro dessa cena você colocou 3 personalidades diferentes que vão reagir de formas diferentes à sua cena principal, da sua personagem. Então, você pode ter, por exemplo, no meio da feira, um grupo de freiras, ou alguém da igreja, e eles podem estar olhando com a cara de recriminação pro seu vendedor lá principal. Então aí você já tem alguém que está julgando isso. Aí você pode ter, sei lá, um outro grupo de jovens que já estão acostumados com isso, que nesse universo esse tipo de coisa absurda é normal. Então as pessoas nem se ligam muito mais para isso. Eles estão, sei lá, brincando, tomando alguma coisa, bebendo alguma coisa. Então incluir personagens com personalidades diferentes, com passos morais diferentes, e incluir as reações desses personagens à sua cena principal, entendeu? Isso normalmente cria qual que é a vibe daquele universo, entendeu? Porque se tá tendo uma feira de escravos e tem personagens que estão ignorando isso, que estão indiferentes a essa situação, mostra que nesse universo esse tipo de coisa é comum. Então você já cria um pouco mais de contexto para a coisa toda. Então esse é um dos pontos, sempre que possível, incluir mais personagens e fazer com que esses personagens tenham personalidades, se possível, conflitantes e diferentes do seu personagem principal, para dar outras perspectivas sobre a sua cena, entendeu? Esse é um ponto muito importante também, que eu penso muito. Esse provavelmente é uma das primeiras coisas que eu penso quando eu estou fazendo uma cena, que é o que aconteceu antes e o que aconteceu depois, certo? Eu vou dar um outro exemplo de um outro desenho que eu fiz. Eu fiz um desenho, eu tenho uma sériezinha minha chamada Bazar do Salazar. O Salazar é um personagem que eu tenho, que ele é um anão, e ele é basicamente um caçador que captura, por exemplo, uma mulher cervo, uma mulher sei lá, gato, e aí ele captura essas mulheres e anda pelo continente lá, e como se fosse um bordel, né, o bordel dele. Que aí vocês conseguem imaginar que todo o cenário é preparado para o tipo de tema que eu trabalho, não com, e objetificação e tudo mais. Então aí tem uma cena que eu fiz desse personagem, que é tipo esse Salazar chegou com a carroça dele numa cidade, aí ele foi, na carroça dele estão todas as prisioneiras dele dentro dessa carroça, e aí ele coloca uma tenda no chão, faz um palanquezinho lá, e aí abriu a feira dele, né, para quem quiser pagar e usufruir né, das coisas que ele está colocando lá. Beleza, essa é a minha cena principal, é isso que eu quero mostrar, é isso que está acontecendo. Então, beleza, se essa é a cena principal, é esse momento que eu estou mostrando, ele ali com a tenda dele aberta, com as prisioneiras dele presas e os clientes fazendo fila e tudo mais. O que aconteceu depois disso? Depois que isso acontecer, vai ficar uma bagunça, né? A gente está falando mais de putaria e tal, então vai ficar tudo cagado ali em volta. Essas prisioneiras vão ter que tomar banho, elas vão ter que se arrumar, elas vão ter que, né, vai ter que desmontar todo aquele palanque ali. Então talvez você colocar um tubo de negócio no fundo com umas escovas e tal, e mostrar que depois disso as pessoas elas vão tomar banho, vão ser tarará, tarará, tarará. As pessoas vão precisar comer também. Então talvez colocar uma fogueira com aquela bacia no meio, que é ali que eles vão comer. Elas são prisioneiras, então elas vão ter que ser amarradas de volta na carroça dele, alguma coisa assim. Então talvez colocar a carroça dele no fundo, com correntes.
E assim você cria, entendeu? E isso é o antes e isso é o depois. O antes eles chegaram ali, então tá, se ele colocou a tenda dele naquele lugar ali, por exemplo, colocou do lado de uma árvore porque é fácil de amarrar o cavalo, por exemplo. Tipo, o que aquela árvore ali era antes dele chegar? Sei lá, pode ter uma placa mostrando o direcionamento dentro da vila, por exemplo. Então você pensa no antes e você pensa no depois. E isso vai te dizer o que colocar. Se, por exemplo, se fosse um negócio que ele estava, que era um outro contexto, em que não é esse personagem não chegou na cidade, se ele já está estabelecido naquela cidade, sempre acontece aquela mesma feira naquele mesmo lugar. Então, e se a personagem estivesse amarrada na árvore, talvez você tivesse que colocar a árvore mais desgastada, por causa que ela está amarrada ali há muito tempo, entendeu? Então, pensar o que aconteceu antes da cena, pensar o que aconteceu depois da cena, e quais objetos você vai colocar, e o que você precisa colocar em volta para mostrar que aquilo ali tem um antes e um depois, e isso cria a sua história, entendeu? E aí, dentro desse ponto, entra o estado desses objetos. Como eu falei, se você tem uma personagem que fica amarrada na mesma árvore sempre, a área onde está a corda tem que ficar desgastada da árvore, entendeu? Por quê? Porque a corda fica ali o tempo todo. Se for uma história em que, sei lá, personagens ficam amarrados naquela árvore ali sempre, e depois eles são vendidos, aí vem um outro personagem amarrado ali, aí vem vendido, então talvez tem outras cordas amarradas, depois cortadas e penduradas, entendeu? A área em volta da árvore tem que estar com a grama pisoteada, porque, né, tem movimento ali sempre. Se você está, por exemplo, nessa história do Salazar aí, ele tem uma carroça que ele leva as prisioneiras dele. Às vezes vai estar sol, então você pode colocar um toldo retrátil em cima da carroça para mostrar que aquilo ali às vezes abaixa para poder evitar o sol. Você pode colocar uns pratos e copos pendurados na lateral da carruagem, porque eventualmente eles precisam passar, fazer uma fogueira e para poder se alimentar. Pode colocar uns baldes. Então, e aí qual é o estado desses objetos, entendeu? Se você vai colocar um balde nisso aí, eles são uma carroça que anda o reino todo. Então isso aí tem que estar amassado, tem que estar desgastado, porque se tiver tudo novo, não dá aquela sensação de usado. Então, não só pensar no antes e depois para você decidir que objetos você precisa colocar na cena, mas também pensar no antes e depois para você decidir o estado desses objetos, entendeu? O estado das coisas, dos lugares. Tá desgastado, tá novo, tem buraco, entendeu? Tudo isso cria contexto, tanto para a cena, para a história, quanto para os objetos da cena e para os personagens da cena, entendeu? Então pensar antes, pensar depois e pensar em estado, o estado dessas coisas. Voltando no primeiro ponto, que é mais ou menos dentro daquela coisa, eu falei colocar vários personagens diferentes e cada um deles com personalidades diferentes e com reações diferentes. E o que você pode fazer é usar isso aí para reforçar as histórias, entendeu? Então, por exemplo, digamos que voltando à história da feira em que você tem vários vendedores. Se você quiser que um dos vendedores seja meio, por exemplo, digamos, essa feira que tem vários goblins vendendo coisas, e você vendendo prisioneiros. E você quer que esses goblins sejam meio brutais e meio animalescos, você pode colocar com os outros vendedores todos meio incomodados com a presença deles. Então, assim, mesmo dentro dessa situação em que já é uma coisa absurda e grotesca de ser uma feira de escravos, ainda assim, esses vendedores, ainda assim, eles têm aversão àquele grupo particular de seres. Então, você está, entendeu? Criando uma história dentro da história. Então, só queria fazer esse ponto em relação ao primeiro ponto, que é colocar personagens diferentes, colocar eles com reações diferentes, personalidades diferentes ao que está acontecendo e tentar decidir essas reações e essas personalidades de forma a reforçar a sua ideia principal, entendeu? Reforçar a história que você está querendo contar, ok? Então esses são os dois primeiros pontos. Vamos continuar. Assim, um ponto importante é você tentar consumir filmes ou animes, ou mangás, ou o que quer que seja, e tentar lembrar de cenas que você já viu em filmes, ou em séries, ou o que quer que seja, que passam mais ou menos essa mesma vibe que você quer, entendeu? Tipo, quando eu faço meus desenhos que envolvem fantasia medieval, ou coisas desse tipo, eu sempre olho filmes antigos, eu gosto de filmes antigos lá dos anos 80, 90, tipo o filme do Conan, o filme da Red Sonja, esses filmes de fantasia medieval antigos, eu baixo eles, eu tiro prints
das cenas onde tem um mercado medieval, onde tem uma floresta, e são essas cenas que elas indicam um pouco da minha vibe que eu tento construir para as minhas cenas. Então, é importante você ter essa biblioteca mental de cenários, lugares, situações, porque isso te ajuda a não começar do zero, entendeu? Você tem uma ideia, mas se você, por exemplo, pegar essa ideia de eu quero fazer uma cena num lugar medieval, e aí você pega, por exemplo, um filme antigo, Willow na Terra da Magia. Aí você se você der uma olhada nesse filme rapidamente, você já vai ter outras ideias. Você pode colocar gnomos, você pode colocar unicórnios, você pode colocar duendes, e aí você já tem um design diferente para os antagonistas, que são, sei lá, goblins ou orcs, alguma coisa assim. Você tem mais fontes de inspiração. E normalmente o filme, principalmente filme bom, né, os filmes bons, eles normalmente eles têm cinematografia, né? Eles têm eles também são construídos para te contar histórias com aquelas imagens. Então, normalmente os props que eles usam, né, os objetos que eles colocam nas cenas, eles têm objetivos de passar alguma ideia, de passar alguma imagem. Eles têm você tem, né, pessoas que são profissionais nesse tipo de coisa, que é montar o set de filmagem com elementos que vão reforçar a história ou reforçar o local. Então, tipo assim, existem pessoas que são profissionais em storytelling para filmes. Então, eles são uma boa fonte de você aprender como fazer isso bem feito. Então, é bom você ter uma biblioteca de filmes que você volta quando você quer pegar certos temas, entendeu? Eu, como desenho bastante coisa de fantasia medieval, eu sempre lembro desses filmes antigos, do Conan, da Red Sonja, essas coisas assim. Mas, por exemplo, quando eu fiz uma série nova há pouco tempo do Tomb Raider, eu procurei inspiração o quê? Indiana Jones, aqueles filmes do Alan Quarterman, todos esses filmes de aventura ali, que se passa na selva, ou num tipo de ambiente árido, foi toda a vibe que eu quis pegar, são desses filmes. Então, eu baixei, eu tirei prints e tal, e aí você vai salvando isso, e com o tempo você vai criando essa biblioteca de várias situações que você tem. Porque, não, assim, eu não sei para os outros como que é, mas eu normalmente tenho certos temas que eu sempre retorno para eles. Eu gosto muito de coisas cyberpunk, e quando se trata de cyberpunk, eu tenho filmes como Blade Runner, como Akira, que essas são as minhas inspirações de cyberpunk. Eu gosto de fazer coisa de fantasia medieval, normalmente são esses livros antigos de RPG, que eu já falei nos outros vídeos, tem esses filmes do Conan, filme da Red Sonja, aquele O Feitiço de Áquila, o Willow na Terra da Magia, tem certos filmes que eles são a minha inspiração para isso. Quando se trata dessas aventuras que são na selva e tudo mais, aí tem esses outros que eu falei, né? Indiana Jones, Alan Quarterman e tudo mais. Então, essa biblioteca é importante. Com o tempo, você vai meio que criar uma biblioteca do que você puxa dessas coisas, entendeu? E por serem filmes, por isso que eu falo, é importante ser filme, não só procurar imagens. Porque no filme, normalmente, essa parte de storytelling faz parte da produção, entendeu? Então você vai encontrar props que são interessantes, vai encontrar elementos de background que contam um pouco mais da história, e isso vai te ajudar, entendeu? Porque o filme, ele tem um antes e ele tem um depois, entendeu? Você pode procurar uma imagem, um desenho de outras pessoas, e nem sempre elas vão ter isso na cabeça. Mas o filme não. O filme normalmente tem um antes e tem um depois da cena que você está vendo. Então aquela cena ali, ela tem mais rica de storytelling. Um outro ponto que eu penso também é o seguinte. Esse é um ponto meio abstrato, mas quer dizer, não é que é abstrato, mas é uma coisa meio difícil de explicar o porquê que isso é importante. Mas para mim, eu fiz questão de colocar esse ponto porque para mim isso é importante. Eu sempre tento prestar muita atenção na hora do dia, em qual hora do dia que está se passando aquela cena e qual a iluminação que essa hora do dia vai criar. Porque eu acho que o horário do dia ele é muito importante pro tipo de vibe que você vai ter pra cena, pro tipo de vibe que vai ter pra história. Então, por exemplo, se eu tô fazendo essa história de uma feira de escravos e tudo mais, eu acho que esse é o tipo de coisa que funciona muito bem no meio-dia, porque passa essa sensação de movimentado, calor e confusão e tudo mais. Então, a iluminação do meio-dia ela vem de cima para baixo, né, direto de cima para baixo, e cria sombras muito, muito definidas. Então, passa uma sensação que aumenta
aumenta a vibe de confusão, de caótico para esse tipo de cena, entendeu? Mas se eu vou fazer, por exemplo, que nem eu falei desse personagem meu Salazar andando com a carroça dele na estrada. Eu acho que um sol da tarde, lá para umas 3, 4 horas, já fica melhor, que você pega um ângulo de lado, passa uma sensação de mais calma, digamos assim, de uma viagem tranquila, digamos assim, entendeu? E isso é uma coisa muito de sensação que passa. Então, o que eu estou dizendo isso mais é você perceber como você se sente com esses horários do dia e com o tipo de iluminação que se cria e incluir isso dentro do seu repertório, porque esses horários eles podem significar coisas diferentes. Por exemplo, o sol de meio-dia numa feira passa uma sensação. O sol de meio-dia num deserto passa outra sensação. Então, é como se fosse juntar, entendeu? O horário do dia e a emoção que esse horário passa, dependendo do local, e usar esses três coisas para contar uma história, para passar uma sensação específica da sua história, entendeu? Uma feira na parte da tarde vai ter uma outra iluminação, e aí você já vai entender que a feira já está começando a acabar, já está diminuindo a intensidade, as coisas já são mais calmas, você já tem stands vazios e assim por diante, entendeu? Tudo isso faz parte do storytelling. E para mim, essa parte de iluminação, essa parte de um horário específico do dia, e meio que você tentar passar essa sensação, né, com o seu desenho, de que a pessoa olha a imagem e ela tem uma ideia mais ou menos de qual horário do dia que aquilo está acontecendo, eu acho isso importante. Assim. Não é sempre fácil fazer isso com desenho preto e branco e tal, usando poucos valores, mas quando eu sempre presto atenção para ver se essa informação vai ser importante naquele momento e eu tento pensar nisso de forma mais consciente, entendeu? Qual o horário que isso está acontecendo, qual é a iluminação que está acontecendo e qual a sensação que isso vai passar. O último ponto é um ponto que eu também tento tomar muito cuidado, que é você não se deixar ir em extremos. E quando eu digo em extremos, não é tipo assim, você não fazer coisas extremas, porque, obviamente, você precisa olhar para o meu trabalho para saber que eu trabalho com temas que são extremos para muitas pessoas. Mas, quando você vai direto no extremo e você mantém uma nota só, a coisa fica chata, sem graça. Tipo, às vezes eu faço minhas histórias, né, essas séries que eu faço, e às vezes eu recebo um comentário tipo, mas isso aí não foi nem um final ruim, como se fosse, nem terminou o pior que podia ser. E meio que isso é uma reclamação de algumas pessoas, como tipo assim, se isso é uma história não com, isso é uma coisa ruim, você tem que ir pro pior cenário possível, entendeu? E eu acho que isso é meio chato. Porque sem um contraste, você perde a intensidade, entendeu? É que nem uma música. Se você só ficar subindo a nota direto, vai ficar chato, entendeu? Você pode falar, tô indo no extremo, mas isso não quer dizer que vai ser maneiro. Que nem começo de música de dubstep, por exemplo. Você normalmente tem aquela... Vai subindo, intensificando, até que você tem o drop, né? Que aí vem... Que é a parte que a gente normalmente gosta da música, entendeu? Então é o contraste, você tem que ter contraste. Se tudo for muito dark, você perde o contraste. Você só sabe que é muito dark, mas você não tem uma referência de algo mais leve para poder ver o quanto aquilo é dark, entendeu? Você precisa desse contraste. Então isso é uma coisa que eu também tento tomar cuidado. Quando eu faço uma cena não com, uma coisa, né, que é o meu trabalho, eu tento fazer algum equilíbrio, ou seja, algum equilíbrio meio de comédia, ou a coisa não termina tão ruim quanto poderia terminar, ou, por exemplo, eu fiz uma série com uns gigantes, e a mulher encontra os gigantes no meio da floresta, e você já imagina o que aconteceu. Mas na história eu fiz questão de mostrar que os gigantes eles são meio como se fossem animais, assim, eles estão seguindo como se fossem os instintos dele, então eles estão sendo sádicos na história. Eles estão fazendo tudo que as pessoas querem ver numa série não canon, né, que trabalha com esses temas, mas eles não são intencionalmente sádicos, entendeu? Ninguém tortura ninguém, não tem esse sadismo da coisa. Porque eu acho que isso, entendeu? Eles são gigantes, a mulher tá nas mãos dele, tá em defesa, tá sofrendo, e os caras ainda são sádicos, aí termina mal. Então, se você coloca tudo muito pesado, perde o contraste, perde a variação das coisas. Então isso é uma coisa que eu tento tomar cuidado com o meu storytelling, é tipo, não fazer tudo ser dark demais ou só ser dark demais. Colocar coisas que quebram um pouco o tema,
e que mantém um certo equilíbrio na coisa para não ficar tudo ficar entediante, entendeu? Tudo numa nota só. E isso você meio que faz com um pouco de storytelling, entendeu? Tipo, se você pegar como eu falei, as minhas desenhos de Sex Arcade, normalmente no fundo tem alguma dessas hostess que eu chamo, sei lá, dando uma bebida para uma das prisioneiras, ou então limpando ou cuidando de alguma forma, entendeu? Para quebrar um pouco do peso da coisa toda. Então isso é uma coisa que eu normalmente tento fazer também. E por último, uma outra coisa que eu tento colocar, isso meio que entra um pouco no que eu falei mais cedo, sobre pensar no antes e depois, mas isso é uma parte um pouco mais, um pouco mais, expandindo um pouco mais essa ideia, que é usar elementos do background, né? Você tem uma cena e aí você tem um background com os outros elementos acontecendo. Usar esses elementos para expandir a sua história e não só para repetir a sua história. Eu vou dar um exemplo, voltando ao exemplo desse personagem meu, Salazar, que tem uma tenda onde fica as escravas deles lá. Aí o Salazar tá ali no canto, certo? Ele tá meio que juntando o dinheiro dele, que ele tá recebendo ali. Beleza, ele tá fazendo um ato, né, horrível, que ele tá botando as mulheres ali para serem vendidas e tal. Então, se eu colocar ele como só sendo um sádico, ele sendo sádico ali naquele negócio, tipo, sei lá, olhando com uma cara de evil, tá ligado? Uma coisa assim, eu só tô reforçando o ato principal. O que eu normalmente faço? Eu fiz uma cena que é exatamente, eu fiz um desenho desse tipo assim. Aí eu coloquei ele, na verdade, contando dinheiro e meio que como se fosse bem organizado, como se ele fosse um mercador muito organizado e muito certinho. Então, isso fala sobre a personalidade dele, porque no desenho ele tá assim, tudo organizado, com a pena que ele escreve, com todos os papéis deles, assim, contando as moedinhas e guardando, tudo organizadinho, para mostrar que ele é um vendedor muito certinho. Eu poderia ter só tentado colocar ele numa situação em que reforçasse o horror que é a cena, né? O horror de essa coisa pesada que é o tema principal. Mas se eu fizesse isso, eu só estaria usando ele para reforçar de novo esse tema. E aí eu pego outras coisas e vou só reforçando sempre o mesmo tema. Como eu falei, isso volta para a parte do tentar deixar a coisa mais, né, uma maior variedade de emoções. Eu coloquei ele como um cara só organizado, porque isso fala um pouco mais sobre a história dele, né, sobre o personagem dele, e expande um pouco mais o universo, entendeu? Então ele não é só um mercador, ele é um mercador, apesar de estar fazendo uma coisa terrível, ele é organizado, e ele tenta manter as coisas em ordem, e isso muda um pouco a dinâmica da coisa. Então, a ideia é usar esses elementos de fundo para contar coisas que você já não está contando na cena principal. Porque nessa cena que eu estou falando, por exemplo, você já está falando, tá, isso é uma coisa terrível, são esses os temas aqui que a gente está lidando, não com e tal. Você não precisa de tantos elementos externos para reforçar esse tema. Esses elementos de background eles podem ser usados para contar outras coisas, para dar outras perspectivas além dessa cena principal, entendeu? Então tem um outro desenho que eu fiz também, que quem conhece já viu, que é uma policial que foi meio que capturada ali por uns bandidos, certo? A cena principal é o que você imagina, né? Mas no fundo tem um dos bandidos que tá tipo no telefone olhando para cima assim, como se ele estivesse tentando falar com alguma outra integrante da gangue, entendeu? É tipo, eles têm um problema ali. Eles meio que capturaram uma policial e isso cria um problema pro que quer que eles estivessem fazendo lá de bandidagem. Então um desses caras está no fundo ligando no telefone claramente irritado. Então isso, entendeu? Você pega um objeto secundário que não precisa reforçar o que está na frente. O que está na frente já está claro. Mas esse objeto mostra um pouco do que vai acontecer depois, sobre um pouco da outra história. Então esse terceiro ponto é nesse ponto de, tipo assim, isso entra até na verdade no que diz respeito a texto. Alguns dos meus desenhos têm texto, você já deve, quem conhece meu trabalho já viu que eu estou colocando texto ultimamente em alguns dos meus desenhos. E a minha decisão sobre quando incluir algum texto, ela é assim, o texto vai contar alguma coisa que você não consegue ver pelo que está na imagem. Se o texto só for repetir e reforçar o que está na imagem, ele é desnecessário. Ele vai ser só chato. Ele vai ser só, né, filler, só tranqueira. O texto precisa dizer alguma coisa que não está na imagem. Então, por exemplo, naquela história que eu fiz dos gigantes, o texto mostra
que existia um aviso para as pessoas para não ir naquela área, porque os gigantes estavam andando por ali, era um período de migratório de gigantes e tal. Então você começa a entender, tipo, poxa, se essa aventureira está aí, ela está aí por algum motivo, ela está meio que quebrando a lei, ela não deveria estar ali. Por que ela está ali? E aí você já começa a deixar na cabeça da pessoa pensar, será que ela está indo lá porque, sei lá, como os gigantes estão lá, ela quer tentar aproveitar que o lugar vai estar vazio para poder explorar e pegar algum material para vender? Ou será que ela está indo lá para tentar derrotar um gigante, porque, sei lá, partes de gigantes podem ser importantes para, sei lá, alquimistas, alguma coisa assim. Aí você bota na cabeça da pessoa que está vendo para criar a história na cabeça dele. Mas você incluiu algo que você não tem como saber isso pela imagem. Porque a imagem é focada o quê? No non-com, na parte erótica, né, em todo esse contexto que é o principal da imagem. Então, se o texto vem, é para falar alguma coisa que você não pode dizer pela imagem, senão ele é só redundante. Então, eu meio que penso da mesma forma em relação aos objetos externos à sua cena principal, que está no fundo, que está no background, os outros personagens. Ele tem que acrescentar informações que não são claramente percebidas pela sua cena principal, e é meio que isso que eu vejo. E aí, como eu falei, tipo, isso não é uma coisa exaustiva, isso não é essas coisas que eu tô falando não é algo que engloba todo esse tema de storytelling, como lidar com isso, mas todos esses pontos eles servem como essas referências para mim, entendeu? Sempre que eu estou fazendo a história eu sinto um pouco perdido, eu não sei o que eu vou colocar em seguida, ou se precisa de mais algum elemento, ou estou incerto sobre a presença de um elemento ou outro, eu olho para essas coisas que eu falei e elas servem como um guia para saber, vale a pena colocar isso, ou eu vou trocar esse elemento por outro elemento, ou eu vou adicionar uma coisa, ou não vou adicionar uma coisa, e isso meio que me guia, entendeu? E é isso, gente. Essas são as coisas que eu penso sobre storytelling, como é que eu trabalho, efetivamente trabalho com minhas imagens para fazer, e eu espero que te ajudem. E é isso, companheiro. E a gente se fala na próxima. Abraço.